Momento de reflexão, volume 1. Obra psicografada por Maria Margarida Ligori. Espírito Ramatiz. Momento de reflexão. Após a publicação do livro Momento de Reflexão, volume 1, em mensagem à médium Maria Margarida Ligori, referindo seu assunto, Ramatiz escreve: quando nos referimos ao trabalho que começamos com nossa filha, era nossa intenção atingirmos essa faixa de leitores que não tiveram oportunidade de conhecimento profundo da espiritualidade, e esse objetivo está sendo alcançado. Necessitamos da boa acolhida dos leitores, em cujas mãos caem esses escritos. Eles serão libertados quando for despertado seu coração. O momento é de agradecimento, pois o alvo está sendo atingido. É preciso notar o poder da simplicidade, até no transmitir. De que valem ensinamentos que não sejam direcionados ao homem. É fácil atingi-lo quando são simples em seu intento. O médium varia em sua linguagem conforme o seu conhecimento. Portanto, caminhe, minha filha, no seu caminho sem nunca discordar do caminho em que caminho o outro. Todos estão se dirigindo para um mesmo fim. Esse trabalho que estamos transmitindo, pela minha filha, está sendo absorvido plenamente por muitos que nunca foram tocados antes, e temos certeza que o nosso desejo é este. Creiam no poder da palavra e sejam envolvidos na luz, na paz, no amor. Ramatiz. 20/03/1991. Agradeço a colaboração fraternal de Mani e Paulo Luz Teixeira, pai e filho, que me ajudaram a concretizar o projeto deste livro e dos anteriores. Maria Margarida Ligori. Carta de Hercílio Mais. Tão logo Maria Margarida Ligori começou a receber mensagens do mestre Ramatiz, remeteu algumas para o médium Hercílio Mais, que lhe enviou a seguinte carta. Curitiba, 13 de julho de 1971. Estimada irmã M.M. Ligori, Nova Friburgo, RJ. Meus votos de paz e alegria. Embora com certo atraso, devido ao excesso de minha correspondência, respondo hoje a sua carta de janeiro, cujo assunto foi-me de grata leitura. Ramatiz, sem dúvida, as entidades de gabarito espiritual elevado jamais arrendam médiums para uso exclusivo, mas atuam e inspiram todos os que se colocam sob a sua frequência vibratória, como é o caso de Ramatiz. Deste modo, não posso ser o medianeiro exclusivo de Ramatiz, mas, talvez, um dos mais afinizados a ele. Ademais, espíritos de tal envergadura não incorporam assim de modo absoluto, quase que tomando posse do médium. Eles são mais telepatas, inspirativos e atuando suavemente, sem impor ou exigir. Assim, não descreio que seja Ramatiz quem opera no trabalho orientado pela irmã, porquanto são muito boas e educativas as mensagens que me enviou, demonstrando assim que existe a marca ou chancela ramatiziana, que é amor, universalidade e progresso espiritual. Aliás, as comunicações traem mesmo o tom ramatiziano, a sua tranquila exposição e segurança, distante do sectarismo tão pernicioso entre os próprios espíritas ortodoxos. Tratando-se de um oriental, a OG mais iniciativas de filosofia espiritual cabem sempre no trabalho de Ramatiz, que está presente onde houver afinidade, simpatia e ansiedade por ele. Já nos explicou, certa vez, que não há necessidade de indagarmos se ele atua aqui ou ali, mas poderemos identificá-lo pelo sentido íntimo das comunicações por outros médiums, mesmo que haja um vocabulário mais pobre, porquanto varia o médium para médium conforme a sua cultura e sensibilidade. Acredito que se for determinado pelo alto, dia chegará em que teremos um encontro pessoal, porquanto em face da minha excessiva atividade mediúnica e mesmo profissional como advogado e homeopata, não disponho de minutos para o intercâmbio pessoal. No entanto, escreva-me que responderei mais humilde e isso será tanto quanto encontro pessoal, aliás, mais energético, porque será através do espírito, a realidade de nossa existência. Abraços e até breve. Hercílio Mais.
O encontro pessoal e fraternal foi determinado pelo alto, pois Hercílio Mais e Maria Margarida Alighieri tiveram oportunidade de se encontrar, lá mesmo em Curitiba, algum tempo depois. Meus filhos. Primeiras palavras. Estamos sempre atentos para a vida do encarnado e agora apresentamos este trabalho humilde, claro e direto aos que não alcançam a literatura espiritualista em sua profundidade. O labor do homem moderno está sendo difícil para ele mesmo viver sua vida, e estes artigos o levarão à reflexão, a compreender a vida que vive no plano Terra. Muitos há que serão alertados. Estes simples escritos podem ser simples, mas falam o que o homem quer ouvir, dão oportunidade a que compreendam suas atitudes e possam refletir. O mundo no momento sofre o barra inversa, o homem procura um lenitivo. Portanto, este trabalho é destinado exclusivamente aos que sofrem aprisionados na encarnação, aqueles aos quais não é dada a oportunidade maior de esclarecimentos. É destinado aos que lutam, procuram uma compreensão. Todo o trabalho é destinado a você, meu querido filho, que é humilde e ama. Nova Friburgo, 04 de julho de 1990. Ramatiz. 1. A certeza do caminho a percorrer. Se o perdão sair espontâneo do coração, vai se juntar ao coração do seu irmão e formar um anteparo insuperável na elevação do espírito. Ele seguirá seu destino livre de qualquer amarra, dê o seu testemunho de caridade. Se seu coração guarda algum ressentimento, despeje-o para fora, limpe e guarde seus sentimentos nobres, que aliviarão sua carga e a de seu irmão. Estamos num final em que é necessário perdoar com o coração livre. Na projeção de seu sentimento, é importante que ele percorra o caminho mais curto e, despojado de qualquer interferência, alcance seu objetivo certo. É importante que irmãos de um mesmo plano estejam unidos num único sentimento, a elevação de suas vibrações, para que possam alcançar, também juntos, um retorno garantido aos mananciais de origem. Não se esqueçam de que, para um caminho limpo, nada é mais necessário do que a intenção e o objetivo de quem quer segui-lo e, mais ainda, que o itinerante esteja em pleno domínio dos seus sentimentos. A parcela única que lhe empresta a sua vontade é que o impede de alcançar, às vezes, sua meta desejada, dando-lhe a certeza do seu fracasso, e, assim, o encarnado indolente, tomado inteiramente pelo desânimo, não alcança nem a milésima parte do que teria a fazer numa encarnação. É necessário que o itinerante esteja ligado profundamente aos seus motivos encarnacionais, para que dele saia a certeza do caminho a percorrer. Não se engane com movimentos que lhe chamem a atenção, mas que nada valem se não tiverem ressonância em seu íntimo e se possam converter em chama clara e benfazeja. Portanto, se o encarnado tem consciência do que aqui veio procurar, por certo achará, cedo ou tarde, seu intento e seu espírito, corpo, coração, alma, sentimentos caminharão cadenciados pela música da caridade, do perdão, da intenção do achado, da descoberta e do milagre da renovação dos sentimentos. É preciso, portanto, alerta constante, atenção exclusiva e orientação para que todos atinjam o grau desejado de todo um conjunto, que quer dar-se ao plano que o hospeda, que quer levar para si tudo o que conseguir e produzir. Na hora chegada, o que podem fazer se não esperar? Quem fez tem garantido o lugar, quem não fez ainda poderá fazer, mas para quem não fez e não quer fazer, nada acontecerá. É preciso ouvir os clarins soarem a chamada final, para que todos, juntos, se dirijam às fontes luz, da paz, do amor. A grandiosidade de um caminho não é seu final. Mas os pequenos percalços do itinerante, sua vontade firme de seguir adiante, sua habilidade e persistência são as glórias de uma caminhada. 2. Não há deserdados. Se os que padecem encontrassem o amor do Pai na pessoa do próximo, teriam suavizadas suas dores, pois o consolo saído de mãos caridosas lhes amainaria o sofrimento.
Se na vida do encarnado fosse encontrado o auxílio e a caridade da fé e da compreensão, todos estariam caminhando amparados. Se a volta fosse gloriosa, a entrada na carne também o seria para todo aquele que se penitencia por amor. Na ocasião propícia, a suavização milenar, a atuação da fé que regenera o homem. Todos os seres estão sob a guarda constante dos seus sentimentos nobres e um desses é a fé. Pensarão alguns que são deserdados de qualquer posição e se afligem perante os acontecimentos que os levam sempre ao desequilíbrio, mas, se refletissem que não há deserdados, que todos estão envoltos e são protegidos pelo amor do Pai, saberiam que se alguma agressão é sofrida é por culpa exclusiva do próprio encarnado, que abre sua guarda para dar entrada aos acontecimentos que o afligem. Portanto, a guarda do homem está nele e nada o atingirá sem sua permissão. As oportunidades do seu viver ele não as aproveita, mormente porque está desguarnecido, está alheio e despreparado, dando assim permissão, e até ajuda involuntária, aos empecilhos, às decepções e à dor que o afligem e abatem, trazendo a má sorte para o seu viver. Poderia ser diferente, mas o homem não ouve o que lhe diz seu coração, anda às cegas e se porta muito mal, trazendo para seu corpo físico as doenças, os desequilíbrios, suas próprias decepções. Enquanto perdurar o desentendimento de corpo e espírito, haverá possivelmente sua derrocada. Enquanto não aprenderem o passo cadenciado, toda marcha será inútil, todo esforço perdido, pois cada qual merece aquilo que conseguir por conta própria. Mas não há mal que sempre dure, como não há também desequilíbrio provocado por motivos externos. Os desequilíbrios são causados por desordens internas, sejam psíquicas, físicas, emocionais, mas são do próprio homem. Ele os produz com muita propriedade, induzindo todo o seu organismo ao desespero e à dor. Portanto, também há uma necessidade urgente desta manutenção de vigilância pelo dono do corpo onde se hospeda o espírito. Ele é o culpado por todo esse estado, pela sua destruição, tudo por sua invigilância. Enquanto houver o amor descuidado, a fé desalojada, o amparo omitido, tudo será relegado a segundo plano, mas o ponto de regeneração desses sentimentos está na vontade do homem. Ele precisa estar alerta para as coisas dos sentimentos, precisa ver ou ouvir quando fala a sua manifestação divina, para que não desampare sua própria encarnação e prossiga triunfante sua luta de conquistas e aquisições e, para isso, é só se dirigir às fontes ocultas de manutenção do cosmo, que estão na luz, na paz, no amor. Na oportunidade única de o espírito evoluir, o corpo o impede por ignorância da sua própria função. 3. Que a mão do homem se detenha. Quem tem passos firmes, cadenciados no amor, estará dirigindo-se ao centro de abastecimento da humanidade, invoca a bênção do Eterno. Quem tem olhos para ver, quem tem ouvidos para ouvir, escute a orquestração da caridade. Quem orienta, quem é orientado sabe da fonte eterna do amor e bondade, centro do universo oculto que alimenta a humanidade. Quando soarem os sinos, quando tocarem os clarins, estarão anunciando o final dos tempos. Já se ouve o rufar dos tambores marcando os surdos passos dos homens, todos estão encontrando sua direção nos caminhos da perdição e do engano. Enquanto possam ouvir, alerta, e enquanto possam andar, cautela, pois o inimigo é um só e está ativo, a derrocada final da moral e da decência do homem. Na intimidade do oculto estão sendo marcados o progresso e a evolução dos povos, como era de se esperar, pelas conquistas dos homens na áreas da filosofia, da matemática, da ciência, da tecnologia, mas não está sendo qualificado esse interesse e temos notado, e está registrado, a decadência moral, a cobiça dos valores inferiores da mente humana. Nos arquivos da mente oculta estão também registrados os progressos e todos os fracassos, mas a cobiça é o desenvolvimento mais proeminente, é o centro da destruição da humanidade.
Todos os interesses principais e secundários já estão contaminados por esses desejos de destruição e dor, afora o que é mais importante, marcando a presença do homem em seu alto grau de periculosidade com a própria natureza. Ele a está contaminando profundamente e vai chegar ao ponto de contaminar-se também e tornar impossível a vida neste planeta. É preciso alertar o homem para seu próprio bem. E se todos, do pequeno grupo às multidões, fossem alertados insistentemente, teriam que ser responsabilizados duplamente: uma, porque cometem erros; outra, porque sabem porque os cometem. Portanto, é uma responsabilidade nossa e é uma responsabilidade da humanidade, uma porque recebe e outra porque dá esclarecimentos que não são aproveitados. Enquanto é tempo, que a mão do homem se detenha, que sua mente reflita e escolha, que seu coração se torne meigo, e que todos se abasteçam nas fontes refrescantes e alviçareiras da luz, da paz, do amor. Na hora presente é muito importante refletir para não engrossar as fileiras dos que nada pensam e tudo fazem. 4. Quando os astros se alinharem, os que estão em paz influenciarão o meio, darão tranquilidade e equilíbrio. Os que estão em guerra darão sua influência desordenada e infeliz aos que estão indefesos e são inofensivos. Se a própria natureza é agredida pelo pensamento do homem, muito mais será por suas mãos, se não for refreada a tempo sua sede de volúpia e aquisição. Quando os astros se alinharem, quando o sol se puser ao meio-dia, quando ele brilhar à meia-noite, as estrelas cairão do céu sobre a terra e, nessa ocasião, serão todos chamados à razão, serão esmagados por sua própria consciência, pois nada mais se poderá fazer. A inteligência do homem penetrou nos planos do oculto e aí se instalou, levando seu poder de destruição e influenciando nos movimentos harmoniosos do plano. Quando o sol se puser ao meio-dia, cairá sobre a terra a chuva de enxofre e sódio. Quando ele retornar à meia-noite, o maná será venenoso, pois voltará à terra toda a experiência do homem, a expansão atômica estará presente, o lixo atômico retornará à terra. Quando os ventos soprarem com violência atrarão a peste e a dor. Quando ele escassear, virá a sufocação e o extermínio. Quando as estrelas caírem, será o fim, pois a chuva de meteoros esmagará todo ser vivente no plano terra. Será lento o extermínio do homem, será de dor e desespero, pois ele cometeu muitos enganos. Muitos desastres ecológicos surgirão. Os peixes e todos os demais animais perecerão e o homem não suportará o que exalar desses corpos e isso será também sua punição. Quando tudo for extermínio e dor, o sol se apagará, ele não presenciará o extermínio da vida no planeta Terra, a humanidade agonizará. É preciso orar e vigiar, para que todos possam ser conscientizados do seu papel e procurar retornar o quanto possa desse estado de dor. É preciso estar alerta, é preciso amar, é preciso perdoar e proteger a natureza e os animais, senão eles mesmos serão os algozes do homem, darão de volta o seu tormento de agora. Está na hora de pensar, refletir, caminhar e descobrir todos os bens maiores do homem. E estará presente a força regeneradora e mantenedora do oculto. Portanto, caminhem em direção ao ponto da salvação, ao centro da luz, da paz, do amor. No presente momento, o estado mais presente é a insensatez do homem. É preciso acordar. 5. E preciso urgente alerta de todos. Que todos se amem nos momentos de dor, para que possam ser encaminhados os desígnios do Pai, que ama a todos. Não se iludam com aparências, elas não levam a nada de concreto, a não ser o próprio motivo. Tenham em pensamento que, se as coisas caminham para um lado, é porque esse lado precisa ser pesquisado e conhecido. E natural que sintam os transtornos da encarnação, mas não é natural que percam a fé na tranquilidade dos atos. Existem muitos acontecimentos na vida neste planeta, assim como também existem motivos para esses acontecimentos.
É necessário que o homem tenha em mente que nada é tão importante como sua atuação no plano, para que prossiga sua caminhada, dando permissão a que muitos espíritos aqui cheguem com seus resgates e contribuições. Se o plano é hospitaleiro, todos querem aqui estar; se o plano é inóspito, todos querem daqui sair, e começa, sem o conhecimento do homem, o êxodo dos espíritos que querem voltar a seus lugares de origem, pois não estão vendo qualificadas suas atuações e nenhum progresso para seu intento. É por isso que programações estão sendo modificadas com urgência e muitos espíritos recebem a dádiva da chamada urgente, da volta inesperada, do regresso ao centro cósmico, pois aqui neste plano não encontram ambiente para seus programas encarnacionais. Não é só de sofrimento e privação que se faz uma encarnação redentora, não é só com sofrimento e dor que se elevam os espíritos. Não é só pela crucificação na carne que se consegue o objetivo, mas é, também, por uma vida bem vivida para o bem e para a caridade. E os programas de redenção estão encontrando dificuldades, pois os corpos se contaminam com facilidade, impedindo a vida prolongada e feliz, impedindo que se alcance o objetivo desejado e, então, os espíritos sentem que a atuação para alcance do objetivo está sendo afastada, está sendo prejudicada em sua totalidade. É preciso urgente alerta de todos, é preciso resguardar o cenário da evolução do espírito, é preciso amar para ser amado, dando esse exemplo no trato à natureza, protegendo-a e auxiliando este cenário verdejante a se manter como tal, para a proteção e o amparo dos que nela habitam. E assim todos chegarem satisfeitos ao fim desejado. É preciso modificar a atitude do homem, alertando para os princípios sádios, para que respeitem as leis naturais, pois elas foram feitas para o alicerce dos que aqui aportam. Que os passos dos homens sejam cautelosos, pois eles estão sobre as brasas de uma erupção feita, mantida e dirigida pela sua ambição. É preciso modificar, meditar, escolher o caminho ameno e feliz que leva à luz, à paz, ao amor. Nada se compara ao caminhar construído por uma consciência sadia e equilibrada que respeita os desígnios de sua criação. 6. Na hora da vida está a hora da morte. Na primeira hora, o plano Terra modificará seu caminho. Na primeira hora, haverá transformações profundas em seus movimentos. Na primeira hora, o grande plano modificará. Estejam preparados, pois o que virá não é de grande tranquilidade para a humanidade. Estejam alerta. Na 10ª hora, também o planeta se ajustará e esperará a sua próxima posição. No plano sideral está traçado o momento exato das modificações porque passará ao plano Terra. Todo o seu conjunto terá novas diretrizes, não tanto satisfatórias, não tanto amenas, e é fundamental que a humanidade saiba que tudo é produto exclusivo da inteligência do homem. Nada foi feito ou modificado segundo o plano inicial, tudo é o resultado exclusivo da habilidade do homem, do seu raciocínio, do seu poder de destruição. Tudo é de todos, mas, se esse todo tem uma grande parte de pensamentos derrotistas, o plano por certo entrará na sua influência, se colocará dentro de uma faixa que já está formada e está sendo fortalecida pelo processo de destruição gradativa e constante dos pensamentos do homem. As ondas emitidas pelo cérebro do homem são fortes correntes que se aninham nesse processo e tomam vulto, assim aglomeradas como estão, são barreiras intransponíveis e, aos poucos, destroem a própria humanidade. Nada se apresenta sem fundamentos no mundo sideral, no cosmo, sem que para isso tenha sido emitido, e esse processo é antigo e se alicerça cada vez mais para a própria destruição do homem. Na hora do resgate, na hora da chamada geral, o plano Terra não terá como se defender da hecatombe, já está selado seu destino no mundo oculto, são passagens de estado, são finalidades cumpridas, são transformações repetidas. Mas nem assim a inteligência humana aprende a quedar-se em seu restrito círculo, quer sempre alcançar os planos superiores,
levando à destruição e à dor, e consegue, pois o livre-arbítrio do homem conduz a situações tais que ele sucumbirá com todo o seu poderio. É preciso olhar para dentro e encontrar o que tem sobre a cabeça e meditar na grandiosidade do infinito, com suas leis, com suas sentenças, e meditar, longamente, na grande noite que o espera. Na hora da vida está a hora da morte, tudo leva sempre ao final que é a luz redentora e libertadora, seja pela dor, seja pelo perdão, mas todos encontrarão lenitivos para suas dores nas fontes eternas da luz, da paz, do amor. Na primeira hora, o primeiro encontro com a realidade. 7. Se todos se voltassem para um só ponto. Se todos olhassem para dentro de seu coração, o proceder seria mais ameno e o amor ao próximo seria reconfortante. Se a aurora brilhasse apenas refletindo o interior e os sentimentos dos homens, o despertar seria benfazejo e feliz. Se a crença, que é a fé conscientizada no coração do homem, pudesse removê-lo do assassinato ao que está exposto, o mundo da fé se salvaria pela oração, pela devoção e pelo fervor. No próximo momento o plano Terra sofrerá abalos profundos em sua estrutura, no despertar da manhã do grande dia, que trará a noite tenebrosa, se darão por fim grandes acontecimentos que levarão a termo toda a humanidade. Sabemos de antemão a grande catástrofe que ronda este planeta, sabemos tudo que se irá produzir, mas sabemos, também, que o coração do homem, com seus sentimentos construtivos, poderia salvar este plano. Mas o homem se torna insatisfeito e insensível aos apelos dos que querem ajudar, dos espíritos das correntes auxiliadoras deste planeta, que agonizam e se contorcem em pleno espasmo, dando sequência à sua destruição gradativa. Sabemos todos que o fim do planeta já se faz anunciar no infinito cósmico. Sabemos, também, que este estado de coisas não estava previsto em princípio, mas, durante milênios, o homem não se ajusta a este belo cenário e o está contaminando gradativamente, poluindo e destruindo a vida que habita este plano, levando ao caos todo o seu poderio e sua beleza, dando, assim, continuidade sempre crescente ao seu fim. Seriam necessários grandes esforços na modificação desse proceder, para que todos pudessem cooperar, mas a vontade e o livre-arbítrio do homem não deixam sua parte crítica aflorar, não deixam sua parte oculta ser-lhe conhecida. Ele não quer desvendar o mistério que o envolve, não sabe, não tem conhecimento do seu poderio mental e se afunda num abismo de ignorância e destruição. Sabemos, por outro lado, que a ambição desmedida por coisas fúteis traz sempre consequências funestas, danificando esse complexo de carne e osso onde seu espírito habita. Portanto, consciente ou não, ele não está mais merecendo a importância de viver e isso está sendo prejudicial a muitos programas encarnacionais, a muitos motivos e trabalhos conjuntos. Todos estão deixando este plano sem que possam ver finalizados seus propósitos. É lamentável o que tem acontecido ultimamente em prejuízo da natureza, tudo está sendo destruído sem o mínimo empenho de regeneração, tudo está sendo tragado pela ambição, pela destruição e pelo poder do homem, que se institui o rei dos animais e que se postou num trono que não soube usar. Medidas urgentes precisam ser tomadas, como tomadas estão as deliberações das fontes de ajuda ao plano neste momento atroz, e, se todos se voltassem para um só ponto, convergiriam as forças, formariam defesas e se abasteceriam nas fontes do milagre da renovação sempre crescente de poder e glória, que são a luz, a paz, o amor. Na procura de um bem se encontra sempre um bem maior que, possuído junto, se alarga e abrange cada vez mais a humanidade. 8. Abra a porta da expiação. A aurora de uma radiosa manhã prenuncia um belo dia cheio de sol, mas, à tarde desse mesmo dia, pode sobrevir uma tempestade. Portanto, cuidado com o declinar de um acontecimento, pois ainda pode sobrevir uma tempestade.
Toda atenção é pouca quando se está num mar bravio, é preciso cautela. Os acontecimentos falam por si, toda atenção é importante, como é igualmente importante que todos sigam em direção constante da redenção. Na ocasião por que passa o plano Terra, toda a influência está incidindo sobre o ser humano em geral, pois tudo o que acontece na face da Terra está sendo produzido pela mão do homem. As predições nada mais constatam do que a produção exclusiva dos atos e conquistas do homem, e que ele não está sabendo se manter em meio às suas vitórias e está desmoronando. Todo conquistador, em princípio, deve primeiro alicerçar-se, senão nada que consiga tem fundamento exato, nada que conquistar terá o gosto da vitória, ao contrário, irá, aos poucos, se enfraquecendo e perderá todo o plano conquistado, todas as posições e fortunas, pois seu cabedal interior não saberá discernir o certo do errado e suas descobertas serão devastadoras, embora preciosos achados que o levariam a grandes vitórias, como é o caso da energia atômica, que poderá estar a seu dispor em grandes conquistas e sustentação, mas que é sua principal inimiga nos acontecimentos atuais. O que o homem produz de nefasto para a face do plano em que vive não tem comentários, tudo está sendo devastado em sua totalidade. Os animais, seus companheiros de ocasião, estão morrendo. Suas florestas estão se extinguindo e causam grandes inundações às suas represas mal orientadas, e essa massa de água, assim retida, irá causar-lhe grandes prejuízos. Tudo o que está acontecendo em seu clima é produzido por suas mãos, e o que o está preocupando grandemente é o lixo atômico, é o resíduo mortífero que está acumulando. Tudo que o rodeia está sendo contaminado, tudo que consome está igualmente cheio de impurezas, tudo que pensa é prejudicial à sua integração, portanto, nada mais há que não esteja liquidando. E ele ainda não se capacitou que a única porta de saída ainda está selada pelo seu falso pudor em reconhecer que seu futuro, presente e passado estão estreitamente ligados a vidas passadas vividas por seu espírito, e que sua vida interior ainda está trancada em seu coração. Não se dá conta de que ele, somente ele, poderá abrir essa porta, que lhe dá acesso às dependências do amor, das ascensões, do descanso, da caridade. É preciso acordar e mover-se em direção ao centro da eternidade cósmica, que redime e purifica e que alimenta a todo aquele que se extingue de fome e sede. Este esplendor dulcíssimo está nas fontes eternas da luz, da paz, do amor. Enquanto é tempo, abra a porta da expiação e abrace e reconheça seu futuro. 9. Quando forças se encontram. Se todos caminham por um mesmo ideal, por que não ir lado a lado, amparando-se, ajudando-se? Agora é a hora da entrega total, pois os passos são incertos e o homem precisa do apoio do seu coração para que possa alcançar seu objetivo espiritual. Todos são desejosos de alcançar um bem, entretanto se distraem pelos caminhos. É preciso atenção. Na ocasião propícia, o bem maior, isto é, a recompensa de quem trabalha por si pelo seu plano. Estará o homem assim tão distraído que não alcance esse estado de alerta, para que se possa organizar. O homem está distraído com sua própria conquista, mas, ao menor toque, poderá alertar-se e observar. Mas, para tanto, é preciso que todo o seu ser esteja em atitude receptiva, todo o seu comando central esteja em atenção. Embora seu lado externo esteja distraído, é seu comando que governa sua atitude. Então, esse homem poderá receber ordens e todo o seu ser entrar em alerta e receber informações que o levarão à procura de algo. Tudo acontece assim na vida do encarnado. Às vezes, ao menor sinal ou a uma queda, ele acorda, tanto o seu lado espiritual quanto o lado físico constituído, como no caso do acordar da Kundalini, energia que está dormindo na base de sua coluna, mas que, quando acontece um toque especial, acorda e sobe, dando a clarividência ao cérebro, tão sobrecarregado de banalidades adquiridas pela vida constituída na carne,
o que traz para o homem todo o estado estacionário em que se encontra. Portanto, a um simples sinal, a um simples toque, todo um comando se põe em alerta e está aí a grande chance do encarnado estar alerta para receber todo o comando do seu viver, do seu progredir. Quando forças se encontram, surge um alcance maior de poderio. Se suas faculdades estão adormecidas, é preciso acordá-las, uma por uma, pois todo poder está contido em seu estado, mormente seu cérebro, mas tudo não vale um cetil, tudo está adormecido. As comunicações com o mundo sutil se fazem através de energias acordadas, de estados alertas, e então, o ser humano pode penetrar nos domínios do que são seus naturalmente, não pensado a que está desvendando segredos, está apenas retornando ao seu estado primitivo. É preciso organizar-se para descobrir riquezas. É preciso igualmente organizar-se para descobrir sutilezas do corpo e da alma, para entrar em contato direto com as forças ocultas da natureza, que dão ao homem todo o seu alento, que traz canalizado o seu poder de reconstruir, retornar, alicerçar sua vida. Meus queridos irmãos, antes que surja a aurora da redenção, rendam-se às fontes da luz, da paz, do amor. O verdadeiro estar é este que se descortina da alma ao coração. 10. É preciso deixar que vivam os outros. Se todos estão neste plano é porque necessitam caminhar juntos. Se todos sofrem as torturas da carne é porque estão aqui por algum motivo. Se todos se amarem com o coração, o amor salvará a todos. É preciso urgente critério na escolha da certeza que os levará a chegar aos mananciais de origem. É preciso despertar. Que o amor e a paz estejam com todos. No começo, tudo era puro e desfeito em harmonia. Depois, veio a cobiça e desequilibrou um homem. Estando submerso na carne, o espírito não pode dar sua orientação ao ser constituído, mas poderá avisá-lo quando está em desalinho no seu caminhar. Enquanto houver barreira no subconsciente haverá incerteza. É preciso, portanto, romper com essa barreira e começar a reestruturação do ser humano. E como fazer este trabalho tão sutil e tão meticuloso e, ao mesmo tempo, tão laborioso? É preciso que os hábitos, tidos como congênitos, sejam removidos. É preciso que os pais de carne não passem aos seus descendentes suas idiosincrasias, não passem seus pertences conseguidos indevidamente aos seus filhos, não passem seus preconceitos, seus objetivos, para os cérebros infantis. É preciso respeitar, e isso é o ponto fundamental, é preciso respeitar a individualidade que se forma, a que nasceu sem constrangimentos nem tabus, é preciso respeitar o ser vivente que desperta, é preciso amar mais com o coração do que com os sentidos. Porque os pais, que querem o bem dos filhos, não colaboram deixando que os filhos sejam eles mesmos. Os pais querem tudo e não dão nada para que esse ser viva sua vida, que lhe pertence. Os pais amam seus filhos de um modo egoísta, pois querem que eles sejam bitulados, sejam aquilo que eles gostariam de ser, querem que pensem e sejam um exemplo de virtudes, deles, não do ser que desponta. É preciso modificar. É preciso reestruturar os pais para que deixem desabrochar os filhos, para que os orientem no sentido do amor puro, da compreensão dos seus espíritos que querem dar testemunha do grande amor que os anima e não conseguem. Quando os filhos chegam já encontram formados e constituídos os pais e é formada uma luta de poderes, os filhos querendo ser o que realmente são e os pais querendo que os filhos sejam a cópia dos seus alicerces, dos seus pensamentos, do seu agir, sejam baluartes de poderes que não puderam ser. Isso é desolante para um plano de trabalho e regeneração dos espíritos que chegam. É preciso viver e deixar que vivam os outros. É preciso amar e deixar que amem também os outros que chegam com planos de amor e regeneração, que vêm trazer contribuições valiosas e que nem chegam a explanar suas ideias. É lastimável. É preciso acordar para as coisas do oculto, é preciso amar. Que todos possam caminhar,
Que todos tenham pés para isso e que cheguem cada um por sua vez em grupos sempre crescentes à luz, à paz, ao amor. É preciso andar pelos seus próprios pés, pais e filhos, com amor constante e integrado. 11. Quer alcançar as estrelas. Que os passos dos homens sejam dirigidos para o bem dos seus próprios espíritos, que querem caminhar. Que os olhos dos homens vejam somente aquilo que o coração deseje. Que o amor dos homens saia de seu coração com o mesmo ardor com que foram criados. Que o homem chegue ao Pai com a bondade e a humildade com que foram criados pela glória do próprio amor. Não nos poderíamos calar frente aos acontecimentos em que estão sendo envolvidos o homem e a natureza. O homem está sendo o motivo principal da degradação do seu itinerário aqui neste plano. É preciso modificar sua atuação perante seus irmãos da natureza. O reino animal, o vegetal e o mineral estão em seus lugares. Apenas o homem está investindo contra seus demais companheiros. A interpretação tem sido lógica por todos que compõem este círculo de trabalhos. O homem quer destruir-se por suas próprias mãos e chegar a um ponto crítico, pois sua vida já não representa muito para ele mesmo, está contaminando seu meio e, consequentemente, também está sendo contaminado. Completando sua atuação de destruição, agora se está dirigindo para o cosmo e está interpretando erradamente essa atuação. Quer alcançar as estrelas e leva o lixo atômico até não mais alcançá-lo quando em órbita, esquecendo-se de que sua proteção, ou melhor, seu domínio não será eterno e nem duradouro, porquanto o perigo está rondando o planeta Terra. Consequentemente, está atuando, também, no caminho dos astros. Ele não sabe que cada espaço do cosmo tem seu dono, que cada espaço é caminho traçado pela força criadora. Ele não sabe que tudo pertence ao todo. Ele é parte do todo do universo, mas tem seu lugar, que é no plano Terra, onde habita e se estiola, pois que sua imaginação não funciona em favor dos que necessitam, realmente, de sua atuação, seus irmãos menos favorecidos. Ele, o homem, não precisa sair do seu meio, a Terra, para alcançar grandes louros. Aqui mesmo ele tem trabalho. Aqui mesmo ele tem mistérios a desvendar, aqui mesmo ele poderá ser útil. Seu lugar é no plano Terra e ao lado de seus irmãos de evolução. O cosmo é das fontes mantenedoras, é dos planos acima, é do infinito. Quem está abaixo não poderá nunca estar acima, terá que trabalhar, terá que conquistar, terá que evoluir na escala da evolução para chegar lá e não será por este método de destruição que o homem alcançará os meios siderais, os mundos não imaginados, os que o protegem e amparam. Mas será pelo nascimento sempre constante que ele os alcançará e sempre dentro da luz, da paz, do amor. Na subida a um plano, é preciso que se galgue logo abaixo, e o homem ainda vive de joelhos. 12. Entrando em silêncio interior. Quem soubesse que, dos seus atos, só se iriam reverter os benefícios aprenderia a querer o bem para o seu próximo. Quem pudesse dar aquilo que gostaria de receber só daria paz e a tranquilidade, como presentes eternos, ao seu irmão. Quem se permitisse louvar o Pai estaria sempre em sintonia com o oculto e levaria a seu irmão o consolo da fé. Na consciência cósmica está traçado o destino da humanidade. É necessário que todos estejam em sintonia, para que possam penetrar nos domínios do oculto e de lá tragam o equilíbrio necessário à permanência aqui neste plano. Não poderão ter esse estado se não entrarem em sintonia direta com seus próprios espíritos. Se assim não acontecer, não haverá essa ligação favorável de estar em contato com forças restauradoras do equilíbrio funcional do homem. Seria de proveito para todos se tivessem o hábito de se pôr em atitude receptiva às influências cósmicas, mas, para isso, a educação de hábitos seria necessária e um dos mais importantes é o hábito da meditação, do apaziguamento interior, para que esse estado produza o ambiente adequado ao recebimento de auxílios.
E como o homem poderá entrar em contato com as excelsas fontes de manutenção? Simplesmente meditando, entrando em silêncio interior. Essa é a parte mais importante da meditação, que pode variar em dirigir-se somente para um ponto ou estar vago. Mas o silêncio que esses dois estágios produzem é o que importa. Pelo silêncio interior os sentidos do homem ficam libertos de suas amarras ao físico, e seu cérebro, estando em abandono, automaticamente entra num estado de pré-recebimento. Torna-se um receptor capaz de atrair para si as ondas que circulam tanto sobre sua cabeça quanto à distância. Entra, portanto, no domínio da percepção e é nesse estado que seu organismo se abastecerá nas fontes de energia cósmica, elevando a duração de sua vida terrena, atuando na sua restauração, na tonificação do seu sistema nervoso, no abastecimento do seu sistema vascular, enfim, criará condições de manter seu nível de apaziguamento. O homem precisa dispor-se a viver mais para dentro do que para fora, deverá ser mais cérebro, alma e coração do que carne e sentidos, que o aprisionam nos devaneios fúteis e perecíveis. Seria necessário que ele se conscientizasse da grandiosidade da sua formação física e se lançasse na sua manutenção, para que pudesse usufruir mais longo tempo de permanência no plano de reparos e retratação, para o bem do seu espírito, como objetivo de sua encarnação. A vez é importante para todo aquele que procura a fonte da alegria e do florescimento. Faça também sua primeira vez e não poderá obstar o fluxo de dádivas que jorrará sobre sua cabeça e então a primavera da vida será eterna, como também será eterno o seu evoluir, sempre, em direção às fontes da alegria, do prazer, do viver, que são as fontes eternas da manutenção cósmica, que são a luz, a paz, o amor. Nada se concebe se não se conhece seu valor. É preciso acordar. 13. As faculdades foram adormecidas. Que todos possam provar ao mundo que aqui vieram com boa intenção e que não têm motivo de destruição e dor. Assim, todos estarão servindo-se a si mesmos. Que possam aqui permanecer sem mácula para os seus espíritos e que provem seu intento. Assim como os pássaros voam, assim o espírito tem seu itinerário, todos estão aqui para servir. Como estarão os tempos quando chegar o fim? Como será esse fim, que tem seu princípio no amor do coração do universo? Sabemos a atuação do homem, sabemos dos acontecimentos atômicos, sabemos dos poderes do oculto, como sabemos, também, do poder ilimitado do cérebro-mente do homem. Essa mente é um detonador de ideias, essa mente é um depositário de emissões, essa mente é a senhora absoluta do universo. E que faz o homem de sua mente física? Não é aproveitada nem a milésima parte do seu poderio, aos poucos, o homem perde sua percepção sensorial. É bem verdade que, no princípio de sua existência, ele foi dotado de tudo nessa parte central do seu organismo, mas, com o passar do tempo, suas mãos foram tomando o lugar do seu cérebro matriz e as faculdades foram adormecendo. O homem pode, mas não quer saber do que pode, assim como nada quer saber do seu intento. Apenas foi deixando de lado essa sensibilidade e transferindo todo o seu poderio sensorial para efeitos físicos, para sua força e, então, veio regredindo até chegar ao homem errante da Era da Pedra. Agora tenta erguer-se de novo e o está conseguindo, como também consegue sua nova regressão. Essa faculdade o homem não perde, há de se destruir. Há milênios ele se comporta sempre do mesmo modo, é o produto daquilo que ele mesmo constrói, apenas se modificar na forma, mas o conteúdo é o mesmo. Milênios de anos-luz o homem foi criado. Milênios de anos-luz o homem procura sua essência e está no caos do esquecimento. Tudo pode e nada tem, tudo quer e tudo perde, sabe para onde se dirige sua ambição, mas não pensa em nada quanto à sua degradação. Em essência, o homem ainda é o mesmo, mas a sua distância do centro cósmico é um abismo, sofre pena na sua escuridão.
Quando o ser evoluir e se fizer novamente claridade, ele será luz como a sua criação, mas precisa ainda de muito caminhar, de conseguir novamente aquilo que deixou em seu caminho, para poder estar onde é seu verdadeiro lugar e sentir o amor do Pai em seus atos. Quando o céu se clarear, as estrelas brilharão com fulgor no céu interior. Antes que chegue esse momento supremo para a humanidade, muito tem o homem que caminhar e se dirigir para o centro, pois lá estarão as forças do bem resistindo às investidas do mal e, então, a ascensão ao plano angélico será uma certeza para todo aquele que trouxer em seu peito a luz, a paz, o amor. Nada foge à regra do alcance, dente por dente, olho por olho. 14. O homem aprenderá pelo seu próprio esforço. Se os que andam em direção à luz pegassem pela mão os que não distinguem seu caminho, a fileira dos que trabalham pelo amor do Pai seria mais longa e mais poderosa em distribuir benefícios. Se seu caso é ajudar, apronte-se para o perdão aos desafetos, que assim estará ainda mais adiantado na escalada da evolução. Todos são iguais perante as mesmas dificuldades e todos receberão o mesmo prêmio pelo trabalho feito. Que será do homem assim tão distraído? Apenas aprenderá pelo seu próprio esforço, aprenderá a compreender que nem tudo é igual ao que ele deseja e nem tudo é assim tão mesquinho como sua atitude. Estamos provando a indolência do homem tal qual ela se apresenta, assim nua, sem artifícios enganosos. Ela é seu interior desajustado e sem estímulo. O acaso faz o homem feliz. Esta sentença nunca foi verdadeira. Se o acaso o fizesse dono de grandes cabedais, de nada serviriam para sua manutenção espiritual. Tudo tem que ser programado, obtido e alimentado com esforço. Portanto, o acaso nada mais é do que uma oportunidade oferecida e esse acaso deixa de ter valor momentâneo se o homem o despreza e não toma para si essa oportunidade que lhe dá o oculto. O acaso é a oportunidade, mas não é o valor dessa oportunidade. O caminho é a distância que conduz ao achado e não é o achado que leva ao caminho da procura. Tudo tem que ser primeiro elaborado, trabalhando, para depois ser obtido e adquirido pelo homem. Está aí uma grande oportunidade para ele reabilitar-se. Está dentro dele essa oportunidade, mas ele vive e só dá atenção ao que é futilidade para sua existência, deixando de lado a beleza do encontro, o carinho e o amor das fontes da eternidade, e se lança na fogueira da ilusão. Isso também é uma oportunidade que ele se concedeu e que o derrota para a aquisição das belezas do oculto, pois trabalhou ao inverso, alimentou-se de seus poderes de destruição, e, portanto, foi ele quem se firmou em alicerces falsos. Não se pode estar assim tão aliado, é preciso procurar depressa a porta de saída desse estado em que se encontra, pois, quanto mais tempo passar, mais ele se aprofundará no vazio do seu viver, e esse caminho, lhes garanto, não levará a lugar algum. Quanto mais o homem dirigir-se assim sem rumo, mais atrasado se posicionará na linha de chegada. E todos necessitam de suas forças para alcançar o ponto central da vida eterna, que guarda tesouros para todo aquele que, conscientemente, trabalha em prol dos menos favorecidos, levando seu amparo aos pobres e desamparados. Sempre estará a fortuna atrás do homem a lhe acenar com enganosos poderes, mas, se ele está dentro do círculo mágico das encarnações, deverá defender-se sempre dos acenos que o levam à derrota e caminhar resoluto e firme, glorioso e audaz para o centro de forças que estão contidas na luz, na paz, no amor. Nada surpreende mais o homem do que seu próprio interior. Despertem. 15. A morte dos sentimentos negativos. Os poderosos são todos os que alcançam, na fé, a devoção e a humildade. Os que estão amparados por tais atributos poderão levar, aos que nada têm, a palavra do amor divino, que alimenta o coração da humanidade que caminha desamparada. Todo aquele que olha onde pisa está credenciado a amparar, a amar, a proteger, pois, sabendo dos seus passos,
descobre o caminho e leva consigo todo aquele que está indeciso e indefeso. Que a paz se faça. A oportunidade primeira da vida do homem o faz feliz e lhe dá a direção certa. Quando um homem se faz adulto sabe como dirigir-se na vida, mas saberá ele dirigir-se para a morte. Sim, a morte dos sentidos. A morte é o despojamento de tudo que é supérfluo ou ser constituído e só seus sentimentos, os negativos, são atributos que ele adquire e, portanto, deles deve despojar-se ao longo de sua jornada terrena. É evidente que o homem precisa acordar para morrer. Essa é uma expressão não muito compreendida pelo homem, pois ele tem a morte como um único ato, que lhe tira a vida, não sabendo que a morte não é o que lhe atribui, não é o desfecho final, apenas um deslocamento de personalidade, de mudança. No sentido que nós apresentamos, a morte é realmente morte, acaba ali tudo que é supérfluo, determina o fechamento de muitas portas no seu íntimo e esses fechamentos são para sempre. Portanto, a morte dos sentimentos negativos começa quando o homem caminha para dentro, quando o homem averigue seu interior, quando se conscientiza de que é água da mesma fonte divina. Para chegar a esse estado é preciso que ele se sintonize com sua essência, porque o homem está desarmonizado consigo mesmo, o que traz para seu viver toda a sorte de intempéries, toda a calamidade que assola seu próprio ser. O homem, livre dessas atitudes, estará renascido. Mas, para ele renascer, tem que morrer na carne, nos sentimentos. São desfechos paralelos, mas, também, podem sobrevir separados. Todavia, a divina essência que mora no homem só se liberta íntegra pela interiorização que se obtém por intermédio da meditação. Quando dizemos meditação estamos entrando no plano oculto, pois o homem dos tempos modernos está em luta por sua sobrevivência e vive no meio do asfalto. Mas, assim mesmo, no trabalho, no convivência diária, na luta por sua sobrevivência ele pode meditar, estar com sua essência, zelar pelo seu tesouro, trazer consigo seu altar, pois esses bens estão juntos no seu coração, estão dentro do seu ser e ele será uno com sua fonte. Portanto, estará constantemente em meditação, alicerçando, dissolvendo, diluindo e caldeando sentimentos sublimes, que o irão elevar e colocar em linha ascendente na escala da evolução. Assim, o homem moderno está sendo preparado a ferro e fogo, mas dessa têmpera sairá o homem do futuro, radiante e feliz, iluminado pelo alcance das fontes de manutenção, caminhando ereto, acima dos sentimentos mesquinhos que ora o aviltam, altaneiro e audaz, caminhando e levando sua própria bandeira. E todos, assim unidos, encontrarão a saída gloriosa deste caos em que está lançada a humanidade. Que todos encontrem, com esforço próprio, pela morte dos sentidos, a vida do espírito que caminha em direção da luz, da paz, do amor. A morte é a vida para quem quer vivê-la na glória do poder. 16. Encarar as aparências enganosas. Os passos se dirigem para o centro, o coração se contrita e a mente do homem se distrai. O coração do homem está contrito e submisso à vontade eterna, mas seu está atento, procurando um momento de distração para se apresentar. A mente está devaneando preocupada com seu poderio, levando o homem a outros lugares que não as suas próprias posições. Os passos do homem estão em desarmonia, é preciso refletir, meditar e escolher seu caminho. As aparências enganam. Essa sentença sempre existiu e existirá, pautando a vida do homem como uma regra, quando ele quer esquivar-se de algo ou quando quer aparentar aquilo de que não é capaz. Sempre terá esse objetivo como sendo sua segunda natureza, desculpa essa que o faz vibrar de contentamento quando engana a si mesmo, aparentando para ele próprio aquilo que não é. Pensaram todos que isso é uma posição em que ele nunca se encontrará, impossível talvez de se conceber, mas certo de sua existência. Isso é mais do que válido para seu ego inferior,
que a todo custo quer aparecer. Se o homem está sob essa imposição, quem poderá destituí-lo de tal honraria senão seu íntimo, coração, alma e espírito? Somente seu superior poderá ajudá-lo. Mas como, se esses dois domínios estão intimamente ligados à sua personalidade? Como ter dois senhores se só um poderá governar? Sim.